Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Miranda na área, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui numa missão, todos juntos, né, para a gente fazer uma espécie de preparação aqui para o Enem, mas que também vai servir para diversos dos nossos melhores e mais qualificados vestibulares do Brasil todo. Então, desde já os convido, né? Eu queria fazer uma pequena apresentação da minha pessoa, depois falar um pouquinho de algumas especificidades da prova, para daí chegar em algumas questões, dicas mais práticas da própria sociologia, né? Dessa área do conhecimento chamada ciências humanas, que cobra de vocês, né? Muitos conhecimentos prévios e alguns assim já ligados a atualidades, às questões que estão aí no momento e que a gente com alguma certa experiência tenta vislumbrar aqui para dar dicas, para dar seguranças para vocês, nossos alunos. Então curtam lá no canal, se inscrevam, né, compartilhem, interajam conosco, né, mandem mensagens, esse retorno sempre é muito bom porque nós vamos ter uma série aí de vídeos, vamos estar junto até lá na hora da prova, então estamos só começando aqui um primeiro movimento. Bom, como eu prometi, eu queria dizer um pouquinho da minha experiência, então a gente está aí já acompanhando o Enem desde que muitos de vocês nem tinham nascido ainda, lá de 1998, desde a primeira prova, e portanto a gente já tem algumas ideias e alguma experiência em relação à prova em si. O que eu vou fazer aqui é tentar trabalhar um pouquinho dessa experiência nessa área específica das ciências humanas, mais especificamente ainda na área de sociologia. Bom, aqui, para começar a conversa, o Enem já é uma prova muito mais complexa, né? Já é muito mais qualificada. Então, vocês todos têm que ter uma certa humildade, penso eu, né? Essa humildade é válida para a gente pensar a prova. Então, ela exige, sim, muita reflexão, ela exige preparo, é nesse sentido que a gente está aqui todo mundo junto, e ela exige muito estudo. Então, a minha ideia é trabalhar com vocês o seguinte, lá na questão da sociologia, propriamente dita, a gente vai falar e ampliar esse campo para o que a gente chama de ciências sociais. Muitos consideram que a sociologia é um sinônimo de ciências sociais, ou a sociologia é uma área diferente da área das ciências sociais. Aqui, para o curto prazo que a gente tem, eu vou considerar que a sociologia é uma parte das ciências sociais, juntamente com outros campos da ciência humana, que a gente chama antropologia e ciência política. Nessa aula, nós vamos focar em duas áreas do conhecimento, a sociologia e a antropologia. E nós vamos ter um momento específico para trabalhar a ciência política. E aí a gente vai dar um formato, já uma primeira novidade aqui, maior do que muitos preparam, né, para a sociologia, que é apenas uma dessas áreas. Eu já vou explicar isso com os exemplos e com aqui algumas questões que eu selecionei do próprio Enem. Dentro das duas áreas que nós vamos fazer hoje, nós vamos ver aqui a sociologia dentro de alguns temas também, muito específicos e muito cobrados, né, muito recorrentes nas provas do Enem. Quais são esses temas, esses conteúdos? A socialização e as instituições sociais, o papel que as instituições sociais têm na nossa socialização. Professor, o que são as instituições sociais? São as instituições sociais clássicas, né? Por exemplo, a família, a escola, o poder judiciário, a política, a religião, todas essas instituições que, de certa forma, nos socializam, nos educam, nos moldam, nos formam enquanto seres humanos. Esse seria o grande tema, digamos, da sociologia, que eu vou derivar aqui com algumas questões que eu selecionei para a gente trabalhar um pouquinho. Na sequência, mais para o fim dessa aula, nós vamos ver uma outra área do conhecimento, a antropologia. Um aluno mais esperto, mais assim dedicado, pode até associar a antropologia etimologicamente ao estudo do homem, né? Antropologia. Mas aí ficaria uma coisa muito genérica. Então aqui, para fazer um avanço já, nós vamos considerar que a antropologia não é essa coisa genérica do estudo do homem, que cabe praticamente tudo pensando no estudo do ser humano. Aqui nós vamos considerar a antropologia como a ciência que estuda a cultura. Portanto, já muito mais limitado do que aquela coisa do ser humano como um todo. E dentro do estudo da cultura, nós vamos estudar dois grandes temas, que eu vou chamar aqui de etnocentrismo e relativismo cultural. O etnocentrismo seria a ideia de você considerar a tua etnia, a sua cultura, como centro. Vocês já devem ter escutado em algumas outras áreas do conhecimento, quando a gente fala de teocentrismo, a ideia é de você colocar Deus no centro dos debates. Quando a gente fala de antropocentrismo, a gente colocar o ser humano, o homem, no centro dos debates. Etnocentrismo é quando você coloca a sua etnia como central e começa a analisar as outras culturas, as outras etnias como referência, tendo como a sua cultura como referência. Esse é um papel que nós vamos
considerar aqui uma falha, né, um erro técnico da antropologia, e para superar esse maneira, né, esse jeito de você analisar diferentes culturas, analisando a sua como central, nós vamos propor aqui o relativismo cultural, que é uma corrente teórica da antropologia que vai fazer justamente esse cuidado, tentar analisar diferentes culturas, não a partir de um referencial que você já conhece, mas a partir dos próprios valores, das próprias crenças e dos próprios propósitos dessa diferente cultura. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar aqui essas duas frentes. E aí, no momento oportuno, nós também vamos fazer esse movimento com a ciência política, que muitos podem considerar assim. E lembrem, o Enem está longe de simplificações, longe de senso comum. Ciência política, professor, estuda a política. Claro que ela estuda a política, mas aqui, como nós estamos ficando mais chiques no debate, nós vamos considerar que a ciência política vai estudar o poder. Por que o poder e as relações de Estado e movimentos sociais, que eu vou trabalhar aqui em algumas questões? Porque o poder, pessoal, ele é maior, ele é mais genérico do que o estudo da política como lá no senso comum a gente pensa. A política nos remete à política institucional. Quando a gente fala de política, a gente está falando sempre de partidos políticos, atores políticos, instituições políticas como o parlamento, as eleições, os partidos políticos. A ciência política estuda isso? Claro que ela estuda isso. Mas a ciência política estuda muito mais do que isso. Ela estuda as relações de poder. E a gente pode ter relação de poder, por exemplo, entre pais e filhos. A gente pode ter relações de poder entre um funcionário e um patrão. A gente pode ter relações de poder até num relacionamento amoroso. Ah, então, professor, a ciência política pode estudar um relacionamento amoroso, porque é ali que tem relações de poder e ela é a ciência que estuda esse objeto? Exatamente isso. Então, lembrar dessa questão de delimitar os temas e as suas ferramentas, que aqui seriam as áreas do conhecimento, já é um jeito metodológico da gente enfrentar as questões. Os alunos focam muito sempre no conteúdo, e eu brinco que a gente pode acertar algumas questões até com menos conteúdo, mas com segurança metodológica. É nesse sentido que a gente vai caminhar aqui também com as aulas. Então vamos dar uma olhadinha lá nos nossos exemplos. Eu trouxe todas aqui as questões que eu trabalhar hoje, vão ser de Enems anteriores, de datas aí de anos anteriores. Um dos Enems da nossa vida surgiu aqui com uma questão até relativamente muito simples, de uma autora importantíssima que infelizmente morreu recentemente, a professora Alba Zaluar, e que vai falar sobre as questões da socialização em ambientes, digamos assim, de maior dificuldade econômica, de maior violência, que a gente vai considerar aqui um trecho que ela vai falar sobre as favelas, né? Ela é uma autora do Rio de Janeiro, muito estudiosa das questões mais da periferia do Rio de Janeiro. Então vamos dar uma olhadinha lá. A favela é vista como um lugar sem ordem, capaz de ameaçar os que nela não se incluem. Atribuir-lhe a ideia de perigo é o mesmo que reafirmar os valores e estruturas da sociedade que busca viver diferentemente do que se considera viver na favela. Alguns oficiantes do direito, ao defenderem ou acusarem réus moradores de favelas, usam em seus discursos representações previamente formuladas pela sociedade e incorporadas nesse campo profissional do direito. Suas falas se fundamentam nas representações inventadas a respeito da favela e que acabam por marcar a identidade dos indivíduos que nelas residem. Então isso aqui ela está mostrando, é um trecho da obra dela e de outros autores também. Aí o comando da questão vai pedir: o estigma apontado no texto tem como consequência o ou a. Letra A, aumento da impunidade criminal. Letra B, enfraquecimento dos direitos civis. Letra C, distorção na representação política. Letra D, crescimento dos índices de criminalidade. Ou letra E, ineficiência das medidas socioeducativas. Acho que se nós pensarmos naquele primeiro movimento que eu trouxe, né, de nós tentarmos entender primeiro a grande área, aqui me parece que estamos falando de socialização e de culturas, né, diferentes, choques culturais, choques de sociabilidades, né, a favela e o mundo do direito. Se nós pensarmos metodologicamente, a ferramenta correta da antropologia é trabalhar o relativismo cultural, ou seja, perceber essas diferenças não no intuito de juízo de valor, de julgar, mas no sentido de tolerância e compreensão. A Alba Zaluar me parece que faz exatamente isso. Portanto, o estigma que ela está apontando no texto me parece que tem muito mais a ver aqui. Gostaria que vocês também tivessem um momento para vocês tentarem responder, mas pensando assim, não muito distante do que eu falei alguns segundos atrás, vocês vão perceber que tem muito mais a ver com a letra B,
o enfraquecimento dos direitos civis. Por quê? Porque a gente está falando aqui das liberdades individuais, das sociabilidades diferentes, não tem necessariamente a ver com o aumento da impunidade criminal, muito pelo contrário, né? Aqui no texto dá a ideia de que ela inclusive está reforçando um alerta de como essas pessoas punem mal e julgam mal, principalmente por não terem esses conhecimentos de diferentes culturas. Aqui, no caso, os profissionais do mundo do direito. Distorção na representação política. Ela não está falando aqui de representação política, ela está falando do mundo do direito e do mundo lá da favela, das pessoas que lidam e vivem na favela. Crescimento dos índices de criminalidade, muito parecido com a letra A, que a gente já também dispensou. E a letra E, ineficiência das medidas socioeducativas. O Enem sempre traz uma, digamos assim, uma alternativa que faz sentido, porque quando você lê só a alternativa, você pensa, realmente há uma grande ineficiência das medidas socioeducativas, das políticas públicas. Por isso mesmo a favela é um tema tão recorrente e tão problemático. Mas assim, apesar da alternativa estar correta, ela não tem muito a ver com o comando da questão. Então não é porque também faz sentido a alternativa que eu saio marcando no desespero. Eu tenho que refletir para ver se o comando da questão faz jus à alternativa. A alternativa que faz jus ao que ela está pedindo aqui, a questão, o estigma apontado no texto tem a ver com o quê? Tem a ver com o enfraquecimento dos direitos civis. Belezura, pessoal? Esse é um exemplo. Aí a gente tem um outro exemplo também, mais ou menos nessa mesma pegada, digamos assim. Vamos lá, ainda pensando culturas e sociabilidades diferentes. Coube aos Chavante e aos Tibira, povos indígenas do Cerrado, um recente e marcante gesto simbólico, a realização de sua tradicional corrida de toras, de Buriti, em plena Avenida Paulista, olha que loucura isso, para denunciar o cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio. Aí vem o comando, isso é só uma passagem também retirada de um livro chamado Povos Indígenas do Brasil, que é sempre um tema importante para o Enem. A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais, caracterizados pelas tensões entre... Comando está aqui, né? Comando, aqui só uma passagem, o comando da questão, que é muito importante sempre, está aqui embaixo. Aí agora vem as alternativas. Vamos dar uma olhadinha lá comigo. Letra A expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões centro-oeste e nordeste, e as leis de proteção indígena e ambiental. B. Os grileiros articuladores do agronegócio e os povos indígenas pouco organizados no Cerrado. C. As leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o uso capitalista do meio ambiente. D. Os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais paulistas. E E. O campo e a cidade no Cerrado, que faz com que as terras indígenas dali sejam alvos de invasões urbanas. Considero essa uma questão um pouco mais difícil do que a anterior. Por quê? Primeiro, as alternativas são muito mais sugestivas, são muito mais próprias de você ter que ter algum tipo de embasamento anterior do que somente o enunciado pode te proporcionar. Então aqui, como eu disse lá no começo da aula, o Enem exige preparo, né? O cara que bate de frente aqui com essa questão e nunca estudou nada das questões indígenas atuais, não consegue fazer só pela questão. Essa é uma proposta do Enem, essa é uma característica do Enem. Então, como vocês já devem ter estudado aí conosco esse tema, e esse tema é sempre recorrente, então quem não estudou ainda sai correndo para estudar as questões indígenas, vocês vão perceber que, de acordo com o comando da questão, a questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais, caracterizados por quais tensões, ou entre quem as tensões? Me parece aqui que é a letra A. Vamos dar uma olhada lá no gabarito, né? A extensão territorial do agronegócio, em especial nas regiões centro-oeste e norte, e as leis de proteção indígena e ambiental. Na verdade, o resumo desse grande tema, né, que a gente está trabalhando aqui, que é a questão indígena, é esse, né? São os interesses, de novo, né? Lembra do relativismo cultural? Os interesses dos povos indígenas, que a gente também chama de povos originários, e os interesses, muitas vezes aqui, representados pela questão do agronegócio, ou qualquer coisa próxima da questão econômica, portanto, outros interesses, outras ideias, outras propostas e outras representações. Beleza, pessoal? Acho que com essas duas questões a gente dá conta de o que a gente prometeu lá no começo da aula. Primeiro, ampliar o leque da sociologia para outras também disciplinas, componentes curriculares, aqui em especial a antropologia,
e dentro dessa possibilidade de ampliar a sociologia para ciências sociais, trabalhar nessas 3 novas áreas do conhecimento, sociologia, antropologia e ciência política, os seus objetos de estudo. Dentro dos seus objetos de estudo, a gente seleciona alguns temas que são chaves. Eu trouxe aqui apenas alguns para a gente ilustrar essa proposta. Beleza? Lembrando, continuem lá curtindo, se inscrevendo, quem não fez isso ainda faça, compartilham, interajam entre vocês e entre a gente, porque isso é sempre muito bom, até para a gente formular as possíveis aulas, as possíveis questões, os possíveis produtos aqui que a gente está tentando sempre contribuir. Nós vamos estar juntos nesse processo, então, como eu disse, esse é o primeiro movimento e a gente vai caminhando juntos aí, sempre mais seguro e mais tranquilo quando a gente faz em coletivos, penso eu. Era isso por hoje, eu fico por aqui, um grande abraço, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.